Olá, meus amigos. Que situação estranha, né? Uma mensagem de Natal onde não podemos estar juntos, onde não podemos nos abraçar, onde não podemos, enfim, estar em comunhão. Mas a gente pode ter em comunhão, creio eu, de coração. Uma comunhão onde as nossas orações um pelos outros pode ser uma verdadeira comunhão. Resolvi fazer essa mensagem para que a gente tenha um pouco a refletir sobre o que é o Natal. Se o nosso Natal é entusiasmo ou se o nosso Natal é reflexão. Muitos, hoje em dia, têm o Natal mais como uma festa, e isso, infelizmente, até às vezes em nossos corações acontece. Acontece que pensamos na festa, na ceia, como vai ser, o que vamos comer, o que vamos beber, e às vezes esquecemos de ter a reflexão que o nosso Salvador nasceu. E isso é tão importante, é tão fantástico, que é uma coisa que não tem dimensão o que é esse nascimento, né? E para nos orientar nessa caminhada, queria falar sobre Lucas, que fala da passagem dos pastores que chegam ali. Espero do fundo do meu coração que isso toque os nossos corações, que toque a nossa vida, que toque o nosso pensar no Natal. Então eu vou estar orando, daí começamos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Natal, o grande presente que o Senhor nos deu, que é a salvação, Senhor. Que isso esteja vivo em nossos corações, que isso seja algo que nos revigore, Pai, que nos dê esperança, Senhor. Essa pandemia que tem aí, onde coisas impensáveis, como estar fazendo um culto online, seria algo cabível, Senhor. Mas mesmo assim, Pai, obrigado pelas ferramentas, obrigado pela internet, Pai, que esteja nos ajudando para assim proclamarmos o Evangelho, Pai. Pai, esteja comigo agora nessa mensagem, Pai, que não seja nada que venha do meu coração, Pai, mas que venha da sua vontade, Pai. Muito obrigado pelo texto que nos ensina, que nos ajuda a refletir sobre o que é o Natal. É que eu oro em nome de Jesus. O texto que nós vamos estar lendo é Lucas 2, de 8 a 20. Eu vou estar lendo então. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao rosto deles. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas e refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Uma passagem muito rica, né, de significado, uma passagem com toda uma teologia em volta, mas com princípios simples também, que a gente vai estar vendo um pouquinho disso. A primeira coisa que a gente pode aprender nesse texto, eu não vou fazer versículo por versículo, mas vou pegar a ideia central, as ideias centrais. A primeira coisa a ser aprendido é que temos que ouvir bem. E também como, além de ouvir bem,
como escutamos o Natal. Escutamos o Natal com entusiasmo ou reflexão? Qual é o nosso coração perante a esse dia tão fantástico? E quando a gente pega essa história, a gente pega os pastores ali, ouviram algo muito estrondoso, e deve ter sido algo muito magnífico. Imagine os anjos do Senhor vindo a falar com eles para mostrar que algo aconteceu. Seria fantástico para nós também, né? Mas eles falam, a Bíblia nos fala, que após os anjos partirem, eles também partiram para ver com seus próprios olhos, no versículo 2,15. E contaram a todos, no versículo 17 e 18 fala que muitos ouviram, como os pastores creram, e os outros ouviram, e a gente não sabe se eles foram realmente convertidos ou se só tiveram um certo entusiasmo. E isso nos remete ao nosso cristianismo, né? A nossa vida. Muitas vezes temos mais entusiasmo do que acreditamos em Deus, né? Então, nesses versículos que eu falei agora, Lucas nos fala da importância de ouvir bem. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir. Então temos que estar com o nosso coração aberto a ouvir. Quando a gente se fecha, quando não deixa o coração aberto para a palavra entrar, tudo fica mais difícil. Quer ver um exemplo? Serve para nós maridos, que muita correria. Às vezes as nossas esposas estão falando conosco de uma forma verdadeira, e nós às vezes não estamos nem tomando conta do que ela está falando, e ela pergunta, você escutou? Eu falo, aham, escutei. Mas essa verdade não é correta, geralmente. Pais também que não escutam seus filhos, os filhos estão ali falando alguma coisa, algo importante para eles, e o pai fala, aham, tá bom, tá bom, tá bom. E isso vale para os filhos também. Às vezes o pai quer ter uma conversa, quer ter um dedinho de prosa, e os filhos não estão nem aí. É mais importante estar no celular, é mais importante estar jogando do que ouvir o próprio pai. Então, muitas vezes, deixamos de ouvir. E temos que ter muito cuidado com isso, porque isso é algo que pode estragar nossos relacionamentos, porque daqui a pouco a sua esposa vai estar falando com você e você vai falar assim, ela vai falar, eu te falei, e você vai ter às vezes um compromisso desmarcado por isso, ou alguma outra coisa. Ou seu filho de repente vai estar querendo te mostrar alguma coisa, alguma dificuldade, e às vezes vai ser tarde, porque você não deu atenção, você não deu valor pelo que ele estava falando. E isso pode acarretar em sérias coisas muito tristes. Assim como os filhos não escutam os pais, daí quando os pais vêm faltar, que o nosso Senhor chama, o que acontece? Acontece que a gente pensa e se remói, por que não conversei mais com os meus pais, com os meus avós? Então, que a gente tenha muito cuidado, porque isso pode ser extremamente prejudicial para nós. E quando a gente vê isso, imagine se isso pode arruinar nossos relacionamentos, pai, mãe, filho, marido e mulher, imagine como pode arruinar a nossa vida com Cristo. Se a gente de repente não escuta, não ouve a palavra de Deus, como os anjos fizeram, com fé e foram atrás, ou com entusiasmo. Talvez, não sei se esse entusiasmo veio porque os anjos estavam ali e falaram para os pastores, eles realmente acreditaram, e quando foram falar para os outros, foram simples pastores. Os pastores naquela época eram pessoas que não tinham boa relação com os outros, porque eles eram vistos como ladrões de terras, era bem complicado a situação deles. Mas isso a gente pode falar outra hora. Então, eu não sei dizer por que essas pessoas não vieram a ter entusiasmo. Por isso que a gente tem que estar sempre com o coração aberto, sempre com o coração aberto para a palavra.
Você imagina os magos que vieram do Oriente lá. Eles tiveram uma orientação astróloga, alguma coisa desse tipo, da astrologia, para ver que eles estavam vindo. E eles tiveram que o Salvador tinha nascido. E eles foram com toda a fé no coração que o Salvador tinha nascido. Coração aberto, seguindo uma estrela que podia ser algo da cabeça deles, mas foi algo extraordinário. E quando a gente pega, como que a gente vai ouvir a palavra do Senhor de uma melhor maneira, e como esse Natal, o nascimento do Cristo, vai ser importante para as nossas vidas, a gente tem que ter em mente que a Bíblia nos ensina isso. Quando lemos a palavra de Deus, temos que colocar ela na nossa vida, o que ela pode fazer diferente na nossa vida. Quando eu leio uma passagem, olho e falo assim, como essa verdade se encaixa no meu cotidiano, e como essa verdade se encaixa na minha verdade. Porque às vezes a Bíblia nos confronta de tal maneira que a gente não consegue ter a real situação da nossa vida, que está decaída, porque não queremos, às vezes, ver nossa palavra, não ver nossa falta. Então isso é muito complicado. Então, a Bíblia, quando a gente lê, é algo que pode fazer a gente ouvir coisas maravilhosas de Deus. E ela é uma caixinha de surpresa. Você já pegou, não sei se vocês já pegaram, caixa de piscina, aquelas piscinas que vem dentro de uma caixa, ou um edredom, alguma coisa, que você abre e nunca mais você consegue colocar dentro daquela caixa. Mas à medida que você vai abrindo, você vai crescendo aquela palavra, aquela piscina, e vai vendo coisas maravilhosas. E dentro daquela piscina, que veio numa caixa realmente pequena, cabe 5.000 litros d'água. Ou o edredom com 3x3 de largura, sei lá. Então, a palavra de Deus é assim. Ela nos traz esse ponto onde devemos ter em nossas mentes que ela pode mostrar coisas maravilhosas. E só podemos descobrir, às vezes, isso com um olhar refletivo. Porque se for com um olhar superficial, a gente não vai ver. E o nosso modelo que a gente pode usar no versículo 19 é Maria. A Bíblia nos fala que ela meditou. E mais que meditou, ela também guardou aquelas palavras que os pastores tinham ouvido dos anjos e tudo mais. Então, muitas vezes, várias e diversas vezes, a nossa cabeça pensa alguma coisa, pensa que entendeu alguma coisa, mas não chega ao nosso coração. O nosso coração às vezes está vazio, mas nossa cabeça está cheia. E isso por quê? Porque às vezes a gente quer tomar conta da nossa vida. A gente quer ser senhor da nossa vida. Então, a gente tem que ter em mente que a gente tem que guardar essa palavra em nosso coração. Guardar de uma forma onde que a gente possa usar ela nas nossas vidas. Para que seja isso vivo em nós. O Salmo 119:11 fala que temos que guardar a palavra no coração para não pecarmos. Isso não vai nos evitar. Se a gente tem uma meta de não pecar, a gente tem que saber o que a palavra nos fala, porque senão vira meta nossa. Eu posso achar que aquilo que eu faço de errado não é pecado. Não está na Bíblia, porque às vezes você não viu. Então, nós temos que ter em mente isso, que o pecado ele é causado por nós não guardarmos a palavra de Deus. E esse ouvir, essa palavra, ela mostra a minha pecaminosidade. Lembrar que a palavra pode pregar a mim mesmo. Geralmente, às vezes, a gente fala de uma palavra, fulano de tal tinha que estar aqui, fulano de tal tinha que estar aqui. Mas a gente geralmente não vê a nossa pecaminosidade, as nossas faltas.
e acaba apontando para os outros de uma forma que é muito difícil, que é de uma forma onde a gente julga, só que a gente não vê nosso erro. Então a palavra, ela é maravilhosa, é o poder da verdade, ela é a absoluta verdade. Então se você tem problema, alguma dúvida do que você está fazendo na sua vida, está certo ou está errado, leia a palavra. Leia sobre o Natal, leia como Jesus veio para a nossa vida e como Ele quer que a gente se comporte diante disso, diante da salvação dEle. E uma coisa que nós temos que perguntar: se eu leio a Bíblia com profundidade, o que seria diferente em minha vida? Se eu cresce mesmo nisso, do fundo do coração, como seria a minha atitude para com os outros? Como será que os meus sentimentos, minhas ações mudariam? Como a gente agiria assim? Como mudaria essa questão do relacionamento? Eu falo em família, vamos começar em família, porque o que você faz na sua família às vezes reflete lá fora. Muitas vezes, como eu falei, meu pai, minha mãe estão presente, mas eu não sou capaz de dar um abraço nele, de dar o carinho para ele. Eu sei que ele está lá, ele está vivo, então beleza. Mas não, às vezes os pais em idade mais avançada podem entrar em depressões por essas faltas dos filhos, essa falta de você ter um carinho, de você ter uma visitação a eles. Então, pense nisso, pense nos seus relacionamentos, isso talvez mudaria se a palavra estivesse gravada em seu coração. Relacionamento dos filhos, pais e filhos, mais comunicação, mais amor, menos cobrança de ambas as partes. Claro, temos que cobrar nossos filhos para que eles tenham retidão, isso é imprescindível. Mas a Bíblia nos fala que a gente não pode provocar o jovem também, né? Minhas atitudes com Deus mudam quando a gente acaba estando na presença dele, estando com a palavra dele cravada em nosso coração. Então, o que temos que fazer com essa palavra que ouvimos? Meditar e guardar. Porque às vezes o seu ouvido escuta uma coisa, mas seu coração não é atingido por ela. A mensagem que nós temos que ter é que se você escuta essa palavra e se você guarda no seu coração, ela irá trazer consolo e nos convencerá do nosso pecado e nos transformará. Então, que essa verdade que a gente tem no Natal, que os pastores ouviram, que os pastores foram lá, que Maria olhou e guardou no seu coração, que isso sirva de reflexão para nós, que sirva de algo que a gente fala. O que a gente vai fazer com essa história do Natal? Vai ser um entusiasmo ou vai ser algo que a gente pode refletir? O que é o Natal para você? Faça essa pergunta no fundo do seu coração, porque isso fará toda a diferença na sua vida, se você tiver o propósito correto. A gente pode pegar mais um trechinho, talvez um dos trechos mais famosos da Bíblia, na porção central desse trecho, é onde fala no versículo 14, paz na terra, boa vontade para com os homens. E a gente fala, pode pensar, a gente ouve, certo? Mas isso traz paz para o nosso coração? E o que é paz para nós, né? Nós podemos se fazer uma pesquisa de campo, talvez a paz seja demonstrada ou sentida de várias maneiras por diversas pessoas. Mas eu costumo falar, o que te traz paz? O que te tira o sono e o que te traz o sono? Você não dorme por que motivo? Ou você dorme por que motivo? Por que segurança você tem? Eu sei que às vezes existem problemas nas nossas vidas que são profundamente difíceis, profundamente doídos, onde a gente acaba tendo muita dificuldade. Mas no cotidiano, sem esses problemas específicos, difíceis, o que te traz o sono e o que te tira o sono?
E essa paz, como eu falei, não é uma vida sem problemas. Não é uma vida onde você vai viver no mar de rosas. Sabe o que realmente significa paz na Bíblia? O fim da inimizade e da guerra com Deus. E isso é fantástico. Porque imagine, quando você tem paz com Deus, você consegue ter algo fundamental, que é o sossego, para você pensar, para você não andar ansioso, para diversas coisas. E muitas vezes a gente não tem essa paz. E por que nós não temos essa paz? O nosso coração deseja ser o rei de nossas vidas. Por isso, hostiliza e reivindica o reinado de Deus para conosco. Como é mais ou menos isso? A gente quer ser dono da nossa vida, a gente quer andar com as nossas próprias pernas. E quando a palavra vem de uma forma que nos confronta, a gente fala, não é isso que eu quero, não. Isso é para outros tempos, é para outro modelo de vida. Estamos com a ideia encravada em nossos corações que só seremos felizes tendo controle total de nossas vidas. E isso acaba sendo muito difícil, porque você acaba sendo senhor da sua vida. Só que o que você não pode saber, que você não pode ter em mente, e talvez você saiba, só não tenha chegado em seu coração, é que você não pode ser senhor da sua vida. Você não pode salvar a sua vida por si mesmo. É somente Jesus que pode fazer isso. E quando a gente tem essa hostilidade para com Deus, quando a gente não temos essa paz com Deus, imagine como fica a nossa paz com os outros. Isso vai refletir no nosso relacionamento, vai refletir em nossas vidas, no nosso trabalho, em tudo que é local. E nesse tempo de Natal, nesse tempo de pandemia, onde relacionamentos estão sendo quebrados, estão sendo destroçados, subiu muito o pedido de divórcio na pandemia, casais se divorciando, brigas, violência doméstica. Por quê? Porque nós não temos paz. A gente não tem paz com Deus, a gente não tem paz com a família, a gente não tem paz com os amigos. Tudo na igreja acaba sendo ruim, sendo chato, e isso é muito complicado. E o Natal nos mostra o quê? Que Jesus é o único mediador entre as partes. Romanos 5, de 1 a 11. Então, ele nos traz essa paz, ele nos dá essa paz. E o que a nossa sociedade hoje em dia nos fala? O sem religião fala, quero viver como bem entendo. Ele não tem essa paz, ele quer viver de emoções, de amores falsos, de paixões falsas, e quer ter uma vida como ele quer entender. Mas mais sério do que isso, talvez mais sério, não sei se essa é a palavra correta, seria o fato de o crente, o que o crente fala? Fala assim, eu fiz tudo certo, eu li a palavra e agora Deus vai ter que fazer, me abençoar com coisas. Esse espaço, esse tipo de relação que a gente tem com Deus é uma relação de mordomo. Eu faço o que Deus quer, tipo, eu pago com a minha leitura, com as coisas boas, mas eu tenho que receber algo em troca. Isso não é confiar em Deus. É, mais uma vez, é nós sermos senhores de nossas vidas. Mas então, o que nós fazemos? Como que a gente pode mudar isso? O primeiro passo que nós temos que ter, é escutar a palavra, como a gente ouviu agora há pouco, e reconhecer que existe um conflito entre nós e Deus. Isso em todos os relacionamentos. Briga de marido e mulher. Você tem que reconhecer seus erros, tem que reconhecer suas fraquezas. Pai e mãe, pais e filhos, você tem que reconhecer sua fraqueza, você tem que reconhecer, vou reconhecer que sou fraco com meu filho. Não vejo problema nenhum. Eu acho que ele te respeitará mais se você chegar, desculpa filho, fiz algo de errado. Ou filhos, a mãe é chata, o pai é chato, não quero isso. Não, é você ter a humildade de falar, pai, eu errei, me perdoe.
Porque, mais uma vez, às vezes pode ser tarde para você pedir perdão. Seu coração pode endurecer de tal forma que você não conseguirá mais fazer algo para melhorar essa relação. Então, a gente tem que confiar em Deus. Porque até, às vezes, quando eu faço coisas boas, elas se transformam em coisas ruins. No sentido de, como eu falei, eu faço tudo certo, eu ajudo o próximo, nananã, mas no final das contas eu quero ter algo para mim, eu quero uma recompensa. Então as coisas boas às vezes podem ser feitas de motivos errados. Por quê? Ouvimos a palavra e ela ficou na nossa cabeça, ela não ficou em nosso coração, ela não está gravada em nosso coração. Então temos que ter em mente que essa palavra tem que estar no nosso coração, porque assim essas distorções, elas acabam sendo desfeitas. Eu entendo que eu faço bem porque eu amo a Cristo, eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer mais dele, mas não porque ele vai me dar alguma coisa, não porque eu quero alguma coisa para a minha vida. Então, a gente tem que confessar que precisa descansar completamente na obra de Cristo, nesse nascimento de Cristo. A gente tem que entregar nossas vidas de um modo que Jesus esteja Senhor mesmo, e que a gente que Ele não seja Senhor só a hora que a gente quer, que Ele seja Senhor em todos os momentos das nossas vidas, sejam eles momentos bons, momentos ruins, momentos onde a gente pode tirar vantagem de alguma coisa, que Ele seja o Senhor de uma forma magnífica, de uma forma contagiante. E isso, quando a gente tem todo esse relacionamento com Deus, nós criamos paz. E isso é muito importante, porque o que nós fazemos quando encontramos essa paz? Nós somos pacificadores de Cristo para o mundo. Isso, Mateus 5,9 fala isso, que nós temos que pacificar o mundo. Nós temos que ser não causadores de intrigas, não causadores de brigas, não causadores de raiva, de revolução. Nós temos que ter em mente que a gente precisa pacificar. E com isso, estabelecemos a paz com Deus. E aprendemos a reconhecer quando a gente escuta, grava no coração essa palavra, essa falta de paz, essa guerra que estamos com Deus. Quando a gente tem a paz, a gente reconhece nossas falhas, nossas fraquezas, entregar orgulho, nada pior que orgulho. Orgulho marido e mulher, orgulho por irmão da igreja. Ah, ela me fez isso, ela me fez aquilo, então ela vai ter que vir pedir perdão, desculpa para mim, eu não vou. Que orgulho é esse? E às vezes você chegar e falar, foi isso, vai ser tão maravilhoso. Relacionamentos que vão ser refeitos, feridas que vão ser tapadas antes que vire um câncer. Então, essa entrega do orgulho com a paz é algo muito fantástico. Amar sem a necessidade de controlar tudo. Quando a gente tem a paz que Jesus faz a gente se reconciliar com Deus, é uma paz que a gente deixa de controlar a nossa vida. É uma paz onde deixa de existir o eu e passa a existir somente a Deus. E o Natal é isso. O Natal é tempo de deixar o orgulho para trás, de reconciliar famílias, reconciliar com os irmãos da igreja e reconciliar com o mundo. Reconciliar com as coisas boas, mas também entender as coisas ruins estão sob o domínio de Deus. E isso nos ajuda também a desarmar conflitos. Como temos conflitos em nossas vidas, conflitos internos, conflitos externos. Isso, quando a gente tem a paz com Deus, parece que isso se acalma, sabe? Parece que é algo amenizado. Significa que a gente não pode falar com Deus o que está ruim? Sim, podemos falar com Deus. Devemos falar nossas coisas, o que aflige nosso coração para Deus. E isso também nos trará paz. Nos trará perdão. A gente será perdoado por coisas passadas. Quando a gente se reconcilia com Deus e ouve a palavra, somos perdoados. A gente se sente perdoado. A gente não fica remoendo coisas. A gente encontra um perdão maravilhoso que vem de Deus. A gente consegue se reconciliar com pessoas.
Escutei a história de um casal, eu não lembro onde foi, mas me marcou a história. Que o casal acabou tinha brigado, a esposa tinha brigado com a sogra e com o sogro, e tinham tido algo, ficaram anos sem se ver. E esse casal, com o tempo, começou a frequentar uma igreja e veio se converter. E num dia das mães, eles estavam na igreja, o Espírito Santo tocou de tal modo que falou que eles tinham que falar com a família. Eles todos encabulados, como nós vamos fazer isso, como nós vamos fazer isso. O marido falou, vamos pegar uma comida e vamos para lá. E o que, que a gente faz? A gente coloca os netinhos na frente para que seja tudo mais fácil. E foi isso que aconteceu. Chegaram lá, comeram, beberam e ninguém tocou no assunto. Quando todos tinham comido, o pai do rapaz falou assim, o que trouxe vocês aqui? Por que vocês vieram aqui? E ele contou, a gente está seguindo uma fé, professa uma fé, onde fala que eu não posso ter paz no meu coração se eu não me reconciliar com as pessoas importantes da minha vida, das nossas vidas. Esse homem, esse pai, começou a chorar, a mãe também começou a chorar, e falou assim, me faça um favor para mim, eu quero saber aonde é essa igreja que prega isso, porque eu quero ver, eu quero sentir essa paz, esse perdão que vem dessas palavras que você acabou de me falar. Então olha como é grande você estar em paz com Deus. Então a gente temos que espalhar a paz. De qualquer forma, seja no nosso núcleo de família, sendo no nosso núcleo de trabalho, sendo no trânsito, sendo em todas as partes da nossa vida. E essa paz está disponível em Jesus. Você encontra essa paz em Jesus. Mesmo você que já é crente, às vezes você deixou de escutar a palavra. Você sabe, você fica entusiasmado, mas no fim das contas você não entendeu. Então que a gente tenha esse coração humilde de estar entendendo que a paz vem de Cristo, não é o quanto eu tenho na conta, qual é o meu trabalho, qual a posição que eu tenho. Natal significa acréscimo de paz. Jesus nos trouxe paz. Jesus nos mostra a paz. O Natal é paz. O que a gente não pode esquecer que esse Natal, às vezes, significa presentes, como eu falei no começo. Mas não. Esse Natal, que a gente celebra durante muitos e muitos anos, significa a nossa reconciliação para com Deus. Estamos afastados de Deus. E Ele nos traz esse espaço. E quando temos essa paz, vários sentimentos de nós somem também. Como medo, deixamos de ter medo de muitas coisas, raiva para com os outros, a gente releva aquela fechada do trânsito, a gente releva muitas coisas. E não que a gente é bobo de deixar as coisas para trás, na verdade a gente é esperto, a gente não cria causa por picuinhas, por quem pegou minha caneta, quem pegou coisa de colégio também, quem estuda, e aquela menina me olhou feio, aquele piá me olhou feio. Não, quando a gente tem paz, deixa pra lá. É como o dia que você casou, o dia que você está namorando, que parece ser o dia mais feliz da sua vida, né? Onde tudo pode acontecer que você não está nem aí. Então essa paz, eu falo para vocês, uma paz muito maior que essa é com Jesus. É quando você entrega a vida para Jesus, é quando você se batiza, são coisas fantásticas. Perdemos a vontade de se esconder. Os relacionamentos, eles são quebrados porque a gente às vezes cria contenda e a gente se afasta, se esconde das pessoas. Quantas vezes você já não ouviu ou fez, não quero nem ver essa pessoa, ela tá vindo, deixa eu ir para outro canto. E essa paz, ela faz com que a gente tenha essa vontade de se reconciliar. E isso nos tira uma cegueira espiritual também, e moral. Uma cegueira espiritual onde a gente consegue ver as verdades de Cristo, mas também uma cegueira moral que temos quando não temos paz. Onde todas as coisas do mundo, por mais perversas e pervertidas que sejam, é normal. Então, quando a gente tem essa paz, quando a gente escuta, quando a gente medita, quando a gente entende o que é o Natal, a gente tem essa cegueira moral e espiritual acaba.
Então essas são algumas verdades, poucas